que é a ira de Deus? A ira de Deus é a resposta de Deus ao ser humano que persiste na sua falta de retidão para com Deus. É uma falha que inclui a desobediência, a mentira, a dureza de coração e a rebelião. E se nós formos ler na Bíblia, uma das coisas que Deus mais aborrece é a rebelião, a rebeldia. A Bíblia é bem clara nesse aspecto, a rebeldia do ser humano para com Deus. Portanto, a ira de Deus é a sua resposta à rebelião, que é a inclinação e a determinação de um coração que se recusa a arrepender-se do mal que faz. Portanto, quando a pessoa é teimosa perante Deus e não quer deixar os seus maus caminhos e pratica toda a espécie de coisas que é do desagrado de Deus, a Bíblia é bem clara, a ira de Deus vem sobre essas pessoas. Pode surgir a pergunta, se Deus é amor e Ele é longânimo, e a Bíblia diz que Deus é longânimo, ou seja, Ele é paciente. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Ou seja, demora muito, mas mesmo muito, para Deus ficar zangado. Ora, quem é que deve ter medo de um Deus que está zangado? É quem anda no mal, não quem está no bem. Porque o que está no bem, a Bíblia é bem clara, a ira de Deus não vem sobre essa pessoa, mas vem com quem persiste em andar no mal. E este é o problema das pessoas, quando persistem em estar no seu pecado e querem continuar aí, então Deus, que não deixa de ser justo, vem sobre essas pessoas com o seu julgamento, e o seu julgamento é manifesto através da sua ira, que é desencadeada sobre o pecado, sobre as pessoas que andam em pecado. A realidade é que Deus não aceita a afronta da desobediência, nem os atos de malícia. Deus ama, quando o pecador se arrepende, é resultado do amor de Deus, é porque a pessoa está a encaminhar-se para com Deus. Mas a pessoa que resiste a Deus e continua no seu pecado, na sua maldade, essa pessoa está-se a colocar em situação em que será condenado. A realidade é que Deus não aceita a intenção nem a preparação para o mal. E nós podemos ler em Miqueias capítulo 2, versículo 1, algo que Deus disse através do seu profeta, Miqueias 2, 1. Ai daqueles que, antes de se levantarem de manhã, já fazem planos para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos, ou têm essa possibilidade de o fazer. E aqui nós vimos, ai daqueles que até antes de se levantarem, já tiveram as coisas preparadas, o mal preparado para o praticar. Ora, é isto que Deus condena. É isto que Deus não quer nas pessoas que já têm um coração preparado ou inclinado, premeditação para o mal. Portanto, a ira de Deus é manifesta como o seu julgamento sobre o mal, sobre as pessoas que desobedecem à sua palavra, sobre as pessoas que escolhem andar no pecado. Por que é que a ira de Deus se manifesta? A ira de Deus é uma resposta e não uma reação impensada. Pensem bem neste aspecto. A ira de Deus não é uma reação imediata, não é uma resposta impensada, mas é uma resposta a uma situação que dura há mais tempo. Nós nunca vimos Deus a ter uma reação para a qual não estava preparado. Portanto, a ira de Deus não é uma reação impensada, mas é uma resposta a uma situação que já durava. E nós vimos então aqui em Romanos 1, 18 e 21. Romanos 1, 18 e 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. A ira de Deus vem sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre quem? Toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Pessoas que deturpam a verdade. Pessoas que ajustam a verdade para fazer jeito aos seus programas. Pode ser em relação à verdade da palavra de Deus ou ao princípio da verdade no aspecto moral. Quando pessoas deturpam a verdade
e detêm a verdade em injustiça. E, infelizmente, isso acontece nos nossos dias. Pessoas, para justificar os seus atos, conseguem torcer a palavra de Deus. Vão buscar aquilo que lhes faz jeito e interpretam à sua maneira. Mudam o contexto das coisas, conforme referido na palavra de Deus, só para fazer jeito à sua vida. Vejamos ainda Efésios 2, versículos 2 a 3. Efésios 2, versículos 2 a 3. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, éramos. Ora, o que é que diz esta passagem? É que a ira de Deus vem sobre as pessoas que fazem a vontade da carne e dos pensamentos. E aqui é preciso esclarecer um pouco a vontade da carne e dos pensamentos. Olhando para o seu contexto mais amplo, o apóstolo Paulo refere-se à natureza que dominava antes da pessoa se entregar a Jesus, antes de se submeter a Jesus. Como é que era a sua vida? As pessoas submetiam-se ao seu instinto da carne, aos pensamentos próprios de quem ainda não nasceu de novo. Como é que era a vida antes de conhecermos ao Senhor Jesus, antes de conhecermos a retidão de Deus? Como é que nós vivíamos? Essa qualidade de vida, os nossos atos antes de conhecermos Jesus, sujeitavam-nos à ira de Deus. Portanto, a ira de Deus vem sobre todas as pessoas que fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Em que sentido é isso? É quando a pessoa ainda está na velha natureza, antes de ter entregue a sua vida a Jesus, antes de começar a andar na palavra de Deus, antes de começar a andar na luz de Deus. E a Bíblia diz que, por natureza, éramos filhos da ira. Eu fui ver a palavra natureza no grego, significa a natureza que faz parte de algo. Neste caso, é o estado em que nós nos encontrávamos. É uma referência à constituição da pessoa. Aquilo que a pessoa é por natureza, a sua maneira de ser, a sua constituição. É uma referência àquilo do qual a pessoa é formada. Nós tivemos uma certa formação antes de conhecer Jesus. Podíamos ser boas pessoas aos olhos do mundo, mas Deus que conhece o coração e vê os atos das pessoas, Ele sabe tudo. Porque andávamos segundo a carne e os pensamentos que não eram iluminados pela palavra de Deus, mas pelo mal. Inspirados pelo mal. E por isso éramos filhos da ira. Por causa do pecado de Adão, nós que somos descendentes de Adão já nascemos debaixo da condenação. Ou seja, nós nascemos fora do Éden. Todos nós nascemos fora do jardim do Éden. Nós que nascemos fora do jardim do Éden, estamos sujeitos à natureza adâmica. Por natureza, filhos da ira, estávamos condenados à ira de Deus. O que fluía em nós era o pecado que já estava em Adão, depois de ele ter desobedecido ao Senhor. A ira de Deus manifesta-se como condenação sobre as obras más. E a Bíblia faz duas distinções quanto às obras das pessoas, a natureza dos atos humanos. Há as obras da luz e há as obras das trevas. Estas são duas distinções que a Bíblia faz quanto aos atos humanos. Ou são da luz ou são das trevas. De um lado ou do outro. A luz representa o bem. As trevas representam o mal. Vamos ler João 3,19. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que é que serão elas condenadas? Porque amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que as suas obras eram más. A luz estava presente, mas eles escolheram antes as trevas. Viram a luz estava no meio deles, Jesus a luz. E houveram aqueles que rejeitaram Jesus. A palavra de Deus é luz para nós. Mas quando as pessoas veem a luz e a rejeitam, estão a amar mais as trevas do que a luz. É curioso que, às vezes, quando falamos sobre o Evangelho, pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas às vezes rejeitam a palavra de Deus.
rejeitam o plano de Deus. Não ajuda nada as pessoas a dizer que acreditam em Deus e rejeitam o Evangelho. Porque não se pode rejeitar o Evangelho e amar a Deus. Porque rejeitar o Evangelho é rejeitar Deus. Porque Deus deu-nos o seu Evangelho. Deus que nos deu Jesus Cristo como Salvador. As pessoas que amam as trevas e fazem as obras más, essas pessoas estão-se a colocar em situação de condenação. Vamos ler Efésios 5:11. Efésios capítulo 5, versículo 11. Diz lá: Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Condenar o quê? As obras infrutuosas das trevas. Como disse há pouco, segundo a Bíblia, há as obras da luz e as obras das trevas. Quando a pessoa vem perante Deus, Deus vai ver as obras, o que foi feito na luz, o que é que foi feito nas trevas. Andando na luz, temos a bênção de Deus. Andando nas trevas, há a condenação de Deus. O que é feito fora da luz é considerado como obra das trevas. E são estas obras das trevas que devem ser condenadas. A ira de Deus, então, é aquela manifestação de Deus para com o pecado do ser humano. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aquele em quem não crê no Filho de Deus. Quem não crê em Jesus, João 3,36 diz, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Nós estamos a falar sobre o estado da pessoa que ainda não se reconciliou com Deus. Quem ainda não se reconciliou com Deus, ainda não fez confissão de fé em Jesus, essa pessoa ainda está nas trevas, segundo o que a Bíblia diz, e está sujeita à ira de Deus. A Bíblia diz que a ira de Deus é manifesta sobre a impiedade e injustiça dos homens. A ira de Deus é manifesta sobre os que detêm a verdade e a injustiça. É sobre aqueles que não glorificam Deus conhecendo Deus, mas não glorificaram, antes continuam nas suas obras. A luz podia estar à sua frente, mas mesmo assim eles rejeitavam. E a Bíblia diz que eles desvaneceram sem seus discursos. O que é que significa desvanecer? Eu fui ver o grego e realmente significa ficar sem a luz. Ficar sem luz. Desvanecer é ficar sem a luz. Ficar sem iluminação. Ficar apagado. No entanto, continua a falar. Há aqueles que conheceram Deus, ouviram evidência de Deus, puderam constatar algo que realmente testificou a eles sobre a existência de Deus, a justiça de Deus, a retidão de Deus, mas preferiram ignorar. E diz a palavra de Deus que eles ficaram escurecidos por não terem a luz de Deus e têm um coração insensato, falta de sabedoria. Essas pessoas colocam-se no lugar de condenados. Porquê? Porque estão a rejeitar a luz de Deus. E então as suas obras são das trevas. E por isso a ira de Deus vem e virá sobre essas pessoas. O reconciliado anda na luz de Deus, onde a ira de Deus não é manifesta. Para quem já está reconciliado com Deus, a ira de Deus não virá sobre essa pessoa. Porquê? Porque já foi perdoado. A inclinação do reconciliado é para a luz. Anda na luz. As intenções de quem já está reconciliado com Deus nascem deste princípio da luz. O seu falar, as suas obras, o seu caminhar na vida nasce na luz, porque anda na luz. Já se reconciliou com Deus. Essa pessoa não está debaixo da ira de Deus, porque está na luz. E quem está na luz de Deus, está onde Deus quer que esteja. Quem está nas trevas está onde Deus não quer que essa pessoa esteja. Mas a pessoa, se continua lá, é porque quer. Por isso é que Paulo dizia, devemos, neste temor a Deus, por isso persuadimos os homens à fé. 2 Coríntios 5:11. Paulo tinha este temor de Deus por aquilo que Deus fez na vida dele. Ele dizia, não posso ficar calado. Eu tenho este respeito tão grande para com Deus. Eu tenho que falar às pessoas e ajudá-las a compreender que devem obedecer à fé em Jesus. O que está reconciliado com Deus tem uma vida diferente. João 3:21. João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade faz o quê? Vem para a luz. A fim do quê? As suas obras
sejam manifestas. A nossa vida, como é que nós vivemos? Ora, a Bíblia é bem clara, nós não devemos fazer boas obras para merecer a salvação, porque isso não acontece. Ninguém vai receber a salvação por fazer boas obras. Efésios 2, versículos 8 e 9, fala lá sobre isso. Mas a Bíblia diz que devemos fazer boas obras, aquelas que Deus preparou para nós. Ou seja, são aquelas obras da luz que, porque a luz está em nós, o Evangelho está em nós e inspira-nos a viver de uma certa forma que não pode ser escondido. A luz não foi feita para estar escondida. A luz foi feita para ser usada. Romanos 13, 2. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu gostei muito desta expressão, vestir-me-nos das armas da luz. É porque quem está na luz tem uma força que é maior que as trevas. Não há trevas alguma, não há escuridão que possa resistir à luz. A luz tem sempre mais força que as trevas. As trevas nunca conseguem abafar a luz, mas a luz sempre dissipa as trevas. Há aqui então um aspecto importante. Nós andamos na luz, há um poder em nós, são as armas da luz que faz dissipar as trevas. Quando é que as trevas podem ser geradas ao ponto de deixar haver luz? Quando as pessoas se colocam em situação onde não querem a luz. Querem ir para o pecado, querem ir para o mal, querem ir para aquilo que desagrada a Deus. Então essas pessoas colocam-se nesse lugar. Não é que a luz aí não tenha força, é que a pessoa sai da luz. Impede a luz de brilhar na sua vida. Mas isso é um ato voluntário da pessoa. E é essa pessoa que se coloca em situação de condenado, e sobre essa pessoa, conforme diz a Bíblia, virá então a condenação de Deus. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Porquê é que isso é importante? Porque somos da luz. Há algo em nós, há um poder em nós, há uma força, são as armas da luz, que faz dissipar a escuridão. E as pessoas que estão na escuridão, como diz a palavra do Senhor em referência à vinda de Jesus, o Salvador, o Messias, o povo que estava em trevas, viu uma grande luz. O que é que eles viram? A chegada do Messias, Jesus, a luz de Deus. Ao vivermos na luz, há uma vida que manifesta a natureza de Deus. E estas são as obras que as trevas não podem esconder. E o Senhor encoraja-nos a ter obras que sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Fazer obras que glorificam a Deus. Não para ganharmos mérito, para as pessoas baterem aqui no ombro e dizer, boa pessoa, faz boas obras. Isso não conta. Mas é porque o que nós somos, porque estamos na luz. É porque Jesus está em nós. E então o que nós fazemos é resultado disso. E como é que isso começou? Ao reconciliarmos-nos com Deus. Vamos ainda ver Efésios 5, 6 a 8. Efésios 5, 6 a 8. O reconciliado é a pessoa que anda na luz e tem o cuidado com aquilo que ouve. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois filhos do Senhor. Andai como filhos da luz. Como filhos da luz nós andamos de uma forma diferente, não como era antigamente nas trevas. Não tínhamos a luz de Deus, não tínhamos a paz de Deus, andávamos nervosos, ansiosos, preocupados, e ainda fazíamos mais mal, porque não estávamos na luz. Então o apóstolo diz, ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vazias, palavras que têm significado. Coisas que não parecem ser importantes. Isso não faz mal a ninguém, não faz... Mas qualquer coisa que de alguma forma queira combater contra a luz ou abafar a luz, não deis ouvidos. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por causa dessas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Repare, filhos da desobediência, filhos que já nascem da desobediência, que vêm da desobediência, que é Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor. Vêm daí, as obras que fazem é da escuridão. Ocultam-se aos olhos de Deus. Adão, quando pecou, o que é que ele fez? Escondeu-se. E Jó 31, 33 diz que ele ocultou o seu pecado, o seu erro,
no seu seio. Escondeu, espero que Deus não veja o mal que eu fiz, escondeu no seu seio. Jó 31, versículo 33. O sangue contaminado pelo pecado que corria nas veias de Adão, corria nas nossas veias. Ocorre nas veias daquele que está fora do Éden, da presença de Deus. Mas graças a Deus fomos reconciliados com Deus. E o sangue de Jesus nos lava e purifica todo o pecado. É importante nós compreendermos estas coisas, porque quem compreende esta verdade bíblica não anda com medo da ira de Deus, porque não há razão para ter essa preocupação. Porquê? Porque está na luz, faz as obras da luz, está em comunhão com Deus. Tem o seu tempo de comunhão com Deus em oração, medita na palavra de Deus. É uma luz que brilha aonde está. O reconciliado está livre da condenação, não está debaixo da ira de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11. Romanos 5, versículos 8 a 11. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós. Quando? Quando nós ainda éramos pecadores. Nós éramos pecadores, mas mesmo assim Deus amou-nos e deu prova do seu amor. Qual foi a prova do amor de Deus? Foi Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? Da ira. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, salvos da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Graças a Deus. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Fomos reconciliados pela morte de seu Filho. Somos salvos da ira de Deus. Porquê? Porque fomos justificados. Acreditamos naquilo que Jesus fez por nós. Porque não dizer a Jesus e dizer: Senhor, eu acredito em Ti. Eu acredito em Ti. Senhor Jesus, eu acredito em Ti. Deus não está zangado connosco. Alguém pode dizer: mas eu não mereço. Não, se você já veio a Jesus, já pediu a Deus o perdão dos seus pecados, já disse ao Deus: eu acredito que Jesus morreu na cruz para me salvar, Ele verteu o seu sangue por mim. A promessa de Deus, a palavra de Deus, a palavra da luz é esta, que fomos justificados. Repare novamente no versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O que é que significa gloriarmos-nos em Deus? O que é gloriarmos em Deus? É fazer uma festa, saltar de alegria, dizer: eu estou perdoado, estou salvo, estou resgatado, estou justificado, não estou debaixo da ira de Deus por causa de Jesus. É o que eu sou em Jesus. E Paulo diz: gloriamo-nos em Deus. Nós podemos gloriar-nos, podemos, sim senhora, quando é em Jesus. E dizer: o que é que Deus fez em mim? Que obra tão grande! Eu era um pecador a caminho do inferno. Eu andava nas trevas, eu era cego, não podia ver o que vinha à minha frente. Andavas à palpa delas. Mas um dia a luz do Evangelho raiou sobre mim, iluminou o caminho em que eu estava e eu vi que estava errado. Então voltei para essa luz e aceitei Jesus. Glória ao nome do Senhor. E Ele salvou-me. Estou reconciliado com Deus. Deus não está zangado com quem está reconciliado. Porque se Deus continuasse zangado é porque não havia reconciliação. Quem está reconciliado está mesmo reconciliado. A ira de Deus não vem sobre essa pessoa. Foi salvo da ira de Deus por causa da reconciliação. A justificação é a verdade bíblica que nos diz que deixou de haver sobre nós o cetro da condenação, a ira de Deus. Porque o que está justificado está perdoado e por isso não há razão para ser condenado. Deus não aponta para nós o cetro da condenação. Porque o cetro representa poder, autoridade. E Deus não condena a quem já perdoou. Deus não condena a pessoa com quem já está reconciliado. 2 Coríntios capítulo 5. Deus deu-nos o ministério da reconciliação, versículo 18.
Versículo 19, pôs em nós a palavra da reconciliação. Versículo 20, nós como embaixadores rogamos da parte de Deus, reconciliai-vos com Deus. Nós anunciamos a mensagem da reconciliação. Nós que já fomos reconciliados com Deus. Quanto é que nós pagamos pela reconciliação com Deus? Nada, nada, nada. Só aceitar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, com sinceridade. A sinceridade não é uma coisa de sacrifício, é uma coisa do coração. Quando a pessoa começa a fazer sacrifícios para ver se merece, é porque ainda não abriu bem o seu coração para Deus. Está-se a sacrificar. Tinha Lutero, o monge que viveu no século XV, fim do século XV, mas teve o seu ministério mais no século XVI. Um dia estava no seu mosteiro e ele queria tanta paz de Deus que ele julgava, não tenho esta paz por causa dos meus pecados. E ele flagelava-se ele próprio, pegava num chicote, dava tantas nele próprio que um dia foram encontrá-lo quase inconsciente, todo ensanguentado, porque ele castigava-se ele próprio, porque queria tanta paz de Deus, até que um dia descobri que o justo viverá da fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Na justiça de Deus nós descobrimos este novo caminho. O justo vive pela fé, anda pela fé. Então é obra que Deus faz. Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 e 17 fala sobre isso. Por isso nós não estamos debaixo da condenação de Deus. Não precisamos de fazer sacrifício, não precisamos de nos castigar. A pessoa às vezes faz sacrifícios para ver se nunca mais volta a fazer. E passado 1 ano ou 2 já se esqueceu do sacrifício que fez e volta a fazer a mesma coisa. O que é que isso significa? Que a natureza lá dentro ainda não mudou. Quando nós andamos com Jesus, Ele vai trabalhando em nós, a sua palavra vai trabalhando em nós e vai havendo transformação. E o Senhor diz sempre, anda comigo, dá-me cá a tua mão. Eu estou aqui ao pé de ti para te levantar, vamos continuar a caminhar. O Senhor não nos deixa prostrados no caminho quando fazemos um erro. Porque nós fomos reconciliados e andamos no caminho da reconciliação com Deus, no caminho da paz de Deus. João 3,36. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho tem a vida eterna e não está mais debaixo da ira de Deus. Mas agora aquele que não crê no Filho não vai ver a vida, mas a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Essa pessoa está condenada e continua como condenada e continuará. E o seu estado é estar debaixo da ira de Deus. Porquê? Porque não reconhece Jesus. Não reconhece o sacrifício de Jesus que Deus deu para nós. Deus estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,18. Deu-nos o ministério da reconciliação. O que é preciso fazer para ter a vida eterna? Crer em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. Mas quem não crê, essa pessoa continua debaixo da ira de Deus. Na vida eterna não há condenação para os salvos. Quem está salvo em Jesus não está em condenação e por isso a ira de Deus não está sobre essa pessoa. É o que diz a Bíblia. Vamos ainda ver mais uns versículos. 1 Tessalonicenses 1,10. 1 Tessalonicenses 1,10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra de quê? Da ira futura. Há pessoas que vivem com medo de que um dia vão estar perante o julgamento de Deus e vão ser condenados ao inferno. Se nunca aceitarem Jesus, têm razão para ter medo. Mas Jesus vem, é aquele que nos livra da ira futura. Há ira, sim. Para aqueles que não aceitam Jesus no futuro, não vai ser bonito para essas pessoas. Mas o Senhor é aquele que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 5,9. 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não nos destinou para a ira. Mas porquê? Ao receber a salvação em Jesus, nós abraçamos Jesus, recebemos a salvação. Glória a Deus. Temos a salvação em Jesus. Temos a salvação em Jesus. Se você anda com medo, veja se é o diabo que está a querer mentir. A dizer, ainda estás debaixo de condenação. E cada vez que o diabo disser isso, diga, eu já fui lavado no sangue de Jesus.
Eu já fui perdoado porque eu não escondi nada a Deus. Eu confessei a Ele os meus pecados e reconheço que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para me salvar. Deus não o destinou para a ira, mas para a vida eterna. Como é que se entra na vida eterna? É reconhecer, confessar com a nossa boca, crer no coração e falar com a boca, dizer com a boca que crê em Jesus. Romanos 10. Crer no coração, de falar com a boca, dizer com a boca o que crê no coração diante de Deus. Senhor, eu digo isto, eu acredito. Se o crente às vezes pensa, mas eu não estou a sentir nada, nem sinto que estou perdoado. Não é uma questão de sentir, é uma questão de verdade. Porque é uma coisa que a consciência reconhece, a consciência sabe o que é verdade. Então vamos por aquilo que a palavra de Deus diz à nossa consciência, ao nosso íntimo. E vamos segundo essa luz, não a luz do sentir. Porque às vezes após uma tribulação, uma aflição de vida, quando as coisas não correm bem, a pessoa não se sente bem. E aliás, a pessoa até pode estar nervosa. E uma pessoa que está nervosa tem reações. E depois arrepende-se dessas reações e diz, não devia ter feito isso. Mas eu estava nervoso, estava zangado, não devia ter feito isso. Então a pessoa vem para a luz, anda na luz e diz, Senhor, continua a trabalhar em mim. Eu falo segundo a tua luz, segundo a tua palavra, não segundo aquilo que eu sinto, mas segundo a tua palavra, porque a tua palavra é mais forte, a luz da tua palavra é mais intensa do que a realidade daquilo que eu sinto. Eu consagro o que sinto a ti, Senhor, para que a tua palavra tenha toda a liberdade, todo o espaço para trabalhar em mim. E eu sujeito o meu coração a ti, a minha mente a ti, para andar na luz, para falar da luz, declarar as obras da luz. Porque eu sei que Jesus me salvou. Fomos reconciliados com Deus através de Jesus. E quem está reconciliado não está debaixo da ira de Deus, ou seja, Deus não está zangado com quem se reconciliou. Não vale a pena estar a viver nos erros do passado, porque esses erros não alimentaram, só estragaram, mas alimentamos da verdade de Deus que transforma a nossa vida de tal forma que nos ajuda a não andar mais naqueles erros do passado, mas sim na luz, na vida de Deus, naquelas boas obras que glorificam ao Senhor. A conclusão a que chegamos é dizer como Paulo disse em 2 Coríntios 5:20, reconciliai-vos com Deus. A palavra de Deus encoraja-nos a dar este passo. Ninguém pode dar este passo por nós. Cada pessoa é que terá que considerar o assunto e tomar a sua decisão pessoal diante de Deus. Faça-o hoje. Não deixe para mais tarde. E lembre-se sempre dos seguintes princípios bíblicos. Todos os dias venha em nome de Jesus diante de Deus Pai em oração. Todos os dias leia um pouco da Bíblia. Procure frequentar regularmente uma igreja que ensina o Evangelho de Jesus. E sempre que lhe seja oportuno, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. E ainda mais este ponto que quero aconselhar. Se achar que este pensamento, esta reflexão, possa ser de encorajamento para outras pessoas, partilhe também este link no YouTube com mais pessoas. Continue orando que a bênção de Deus continue ampla na sua vida. Se desejar mais informação, entre em contato comigo usando o meu endereço de e-mail indicado ao longo do vídeo na parte do rodapé e também aqui nesta nota informativa. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz subscribe ou subscreve.